Vamos então à nossa aula semanal, aqui com os temas sugeridos pelo pessoal do meu grupo gratuito de estudo. Se você não participa do meu grupo gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar, tá bom? Ou vai lá no Instagram, no TikTok, tem lá como que você faz para entrar no meu grupo gratuito, tá bom? Tamo junto, vamos lá. Primeira pergunta, o que acontece para que o cão não queira obedecer? Bom, vamos lá. Para entender essa questão, obedecer, né, como intenção de obedecer, é algo que um cão não faz. Então é muito confuso, muitas pessoas confundem isso, né? Achar que o cão está tendo intencionalidade. Esse é um dos piores erros de toda análise comportamental animal. Acreditar que existe intencionalidade em algo. Então, o cão ele não quer obedecer, assim como ele também não quer não obedecer. Né? A pergunta é, vamos ver a pergunta de novo. O que acontece para que o cão não queira obedecer? Então, não existe isso de o cão não querer obedecer. Né? Ele não pode teimar, por exemplo. Ele não pode pensar assim, olha, agora eu vou fazer o que eu quero e não estou nem aí para você. Não. Então, o que acontece muitas vezes nessa situação é a gente não entender que a resposta a um comando que a gente dá é um condicionamento muito forte. Assim como, por exemplo, quando você está dirigindo, a resposta que você tem, né, dirigindo ali, fazendo tudo que você faz, ela é uma resposta que você não precisa pensar para fazer. Ela simplesmente acontece. Andar de bicicleta, nadar, correr, sabe, pegar as coisas, ler. Quando você olha uma palavra no idioma que você sabe ler, automaticamente você lê. Então, não é possível se eu falar assim para você, olha, não queira ler agora nesse momento essa palavra. Não vai adiantar. Então, o obedecer é um condicionamento muito preciso. E esse condicionamento ele está também interligado com o estado emocional. Tá? Além de aprender e responder, né, as instruções e tal, ele também está ligado com todo um cenário de acontecimentos e toda uma percepção sensorial emocional. O que está acontecendo aqui dentro. Então, muitas vezes, a gente vê cenários em que o cão foi extremamente treinado, repetições inúmeras aconteceram e ele responde bem, responde adequadamente. Mas quando vai se pedir para ele fazer algo em uma determinada situação, ele simplesmente parece que não quer fazer. É justamente nesse momento porque o cenário do treinamento ele foi muito repetitivo vamos dizer assim, em um contexto, né, uma história inteira. Ela vem contando aquela história, tá. Então acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isso ajuda com que o cérebro faz, né? Ajuda o cérebro do cão a conectar, fazer as conexões, a ativação das conexões neurais corretas para chegar naquele momento ele, né, apresentar. Então é uma orquestração que vem acontecendo. E muitas vezes a repetição desse cenário de obediência, né, ele também é feito em um único cenário emocional. Então, quando vem o estresse, por exemplo, o medo ou uma agitação extrema, lá nesse grupo de emoções, essa obediência não está fixada. E é por isso que o animal não responde. Não é porque ele não quer, mas é porque naquele momento o cérebro dele simplesmente não acessa essas memórias, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Como ajuda o cão a controlar a própria euforia, assim conseguir se manter nos comportamentos ou comandos já ensinados? Ó, essa pergunta corrobora com a pergunta anterior. Primeiro, ensinar o cão a aumentar a emoção e diminuir. Como que a gente faz isso? Agita, agita, uau, 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 vem cá, corre aqui, brinca comigo, vamos lá, pá, pá, pá. Parou. Inclusive no curso Universo Canino, né, a primeira versão, ele tem um módulo que é Truques para Cães de Comunicação Avançada, né, que eu ensino justamente isso. Como ensinar de 0 a 100 e de 100 ao 0 de volta. Porque é justamente nesse cenário. E muitas vezes também não é interessante ensinar o cão a controlar a euforia somente para poder replicar os comandos
que ele aprendeu, mas também ensinar ele a conseguir responder aos comandos mesmo em estado de euforia. Tá? Eu acho que essa é a solução mais viável. Em estado de medo, porque você está na rua, passou um caminhão, fez um barulho, e o seu cão entrou no estado de medo, ele não responde. Tem que responder. Então tem que ser treinado esses cenários, né? Tem protocolos para que a gente faça isso, né? Em todos os cursos eu ensino isso. Então tem protocolos para que o cão esteja apto a responder o que ele aprendeu em todos os tipos de cenário, inclusive no cenário de euforia. Mas ensinar o cão a se acalmar é esse processo. Agita e diminui, agita e diminui, agita e diminui. É experiência e finalização, tá? Vamos lá. Essa próxima pergunta. Como ajudar o cão a ser menos dependente de um dos donos e, consequentemente, menos medroso? Tá? Muitos cães acabam ficando medrosos realmente, tá? Por causa da dependência emocional. Isso é uma coisa que acontece demais, 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 demais. O que que acontece? A dependência, ela vem por vários fatores. Primeiro, a questão da segurança, a pessoa ser o único fator de segurança desse animal. Então, nesse ponto aqui, quando existe o medo e o medo está disparando a dependência emocional, porque muita gente acha que é só o excesso de carinho, né? É só o excesso de contato que vai disparar a dependência emocional. Não. Esse é um dos diversos caminhos, né? Inclusive no módulo dependência emocional, que vai entrar agora, a partir dessa semana, no Universo Canino 3.0, vai ter toda uma descrição, já tem, né? Tem uma descrição lá na primeira aula, dependência emocional, explicando caminhos da dependência. E justamente a segurança é um dos caminhos da dependência. Não é só o gostar, muitas vezes. Então, como ensinar o animal a ser menos dependente para se sentir menos medroso? Pegando nessa questão exclusiva da segurança. Deixando ele passar por experiências, né, que vão deixar ele um pouco desconfortável, não no nível onde ele perca toda, né, sua capacidade de processamento de análise, mas onde ele fique, o que está acontecendo aqui? Ele desperte esse cenário de atenção e você permitir que ele encontre uma saída que não seja na pessoa. Esse é o primeiro passo, sim, né, o primeiro processo para libertar o animal desse momento de dependência por causa da segurança. Tá? É um passo importantíssimo para se dar, porque nesse ponto, essa é uma das principais, uma das piores dependências a ser trabalhada, porque ela está diretamente ligada à vida do animal, né? Tipo, a preservação. Então, o cérebro ele vai ser muito resistente em abandonar esse tipo de dependência. Tem a dependência, aquela dependência bioquímica, né, do excesso de carinho, tem, que ela é bem comum também, né? Já falei sobre isso várias vezes, né? A distorção dopamínica e tudo mais. Tem dependência por alto impacto traumático emocional? Tem, positivo e negativo. Mas essa relacionada à segurança é realmente uma das mais complexas. Então, é proporcionar, tá, experiências que saem da normalidade por um pouquinho a mais e proporcionar possibilidades desse animal resolver sem ser diretamente com a pessoa. Muitas vezes, uma terceira pessoa, né, uma segunda pessoa, pode levar esse animal a alguma experiência e lá, né, como ele não vai ter a pessoa-alvo específico como referência, ir lá, né, dosando essa experiência até que ele encontre uma maneira de se estabilizar. Eu gosto muito de utilizar um alvo ambiental, por exemplo. Vá para lá que lá você estará seguro, sabe? Uma casinha, caixinha de transporte, sabe? Um cantinho da casa específico, quando é em casa, nessa questão da dependência em casa, que gera muito problema, destruição, xixi, uivos, latidos, enfim. Então, ter esse lugar para resolver uma questão dessa é muito bacana. Inclusive, já postei um vídeo sobre isso. Uma cachorrinha que, por um trauma específico de tempestades, ela não conseguia mais ficar sozinha em casa. Então a gente fez todo um protocolo de experienciações para ela e tal, e hoje ela dorme tranquilamente. A tempestade está torando lá, chovendo pra caramba, raio caindo. E aqui em Brasília dá umas tempestades muito sinistras, né? E ela tá lá deitada, na caminha dela, tranquila, onde a gente fez o protocolo
de ensinar que, olha, você está seguro com as pessoas, mas estando sozinha nesse ambiente, você também está segura. Esse seria o melhor foco, né? Para alguns casos específicos, seria interessante fazer uma análise individual, cronologia, entender o protocolo, né? Entender a rotina da família, a rotina do cão, e aí traçar um planejamento para desenvolver esse processo. Tá? Eu faço esse processo também para todo o Brasil, para todo mundo de maneira online, ajudo pessoas aí em todo mundo com a questão dos protocolos de dependência emocional. Dependência emocional é uma coisa que dá para trabalhar tranquilamente online, porque basicamente é 100% o trabalho das pessoas que convivem com o cão. Então, o trabalho do profissional é orientar as pessoas para atingirem, né, o caminho correto, para atingir o objetivo final de ter esse cão estabilizado. Vamos lá, próxima pergunta. Cão com adestrador presente, excelente. Com tutor, dificuldade em adotar novas posturas e controlar gatilhos emocionais. Bom, aqui a gente entra num ponto muito específico. Deixa eu ver quem foi que fez essa pergunta. Marcos. A gente entra num ponto muito específico, Marcos, que é a questão de o adestrador se inserir demais no adestramento. Muitos casos do treinamento hospedado acontece demais, tá? Por exemplo, se eu vou tratar um caso de cães que ficam extremamente agitados com a família, eles se descontrolam, olha só essa dica. O que eu preciso fazer? Eu preciso que esse cão chegue ao ponto de gostar de mim, né, gostar da minha pessoa e ficar extremamente eufórico comigo, né, como ele ficaria com a família. Felipe, mas você é meio contrapartida, contramão, né? É mais fácil eu ensinar o cão a responder aos comandos em todos os estados emocionais do que muitas vezes eu mudar um hábito familiar, um hábito de um outro ser humano. Por incrível que pareça, o hábito do ser humano é muito mais difícil de ser mudado porque ele tem muito mais ramificações, ele tem filosofias, ele tem contrapartidas, pensamentos, argumentações. Então, o hábito humano ele se torna extremamente mais resistente que o hábito de um cão, tá? Por exemplo. Então, aqui a gente tem um caminho mais simples. Se um cão vem para minha casa para tratar dependência emocional, a primeira coisa que eu preciso fazer é tornar ele semi-dependente de mim. Ele experimentar essa dependência comigo, sabe? Para que eu possa tratando, ensinando ele a se libertar dessa dependência. Então, muitas vezes o profissional ele adota posturas e adota evitações de estados emocionais do animal, tá? Eu sou adepto a que o animal, se ele estiver enlouquecido de felicidade, ele tem que responder. Se ele estiver com medo, né, porque passou um helicóptero em cima da cabeça dele, ele tem que responder. Então eu tenho que trabalhar em todos os cenários. E é comum que os adestradores evitem os cenários, os emocionais. Não, não fique agitado. Fique agitado. Mas eu tô te chamando, vem cá. Pronto, pode voltar a ser agitado. Tô te chamando, vem cá. Espera, ignore o cachorro mesmo agitado. É lógico que a gente trabalhar a tenuidade, né? Deixar esse animal mais tênue emocionalmente, mais controlado emocionalmente, vai ser muito mais fácil, é o caminho mais rápido. Tá? Ele está aqui, ó, a emoção está aqui, as respostas vão ser mais altas, né? Porque o estado de vigília está mais alto. Então, quando eu diminuo o volume da emoção, eu diminuo o estado de vigília, né? E assim as respostas são muito mais baixas, porque está chegando menos para ele, está respondendo menos também. Então, é interessante nesse ponto em que a gente pense que eu trabalhar aqui, ó, né? Vamos dizer que esse aqui seja o limite. Deixa eu ver se eu tenho uma linha aqui. Tenho, cadê minha linha? Então, ó, se a gente imaginar aqui, ó, eu tenho um animal que aqui seria meu emocional ideal, ele seria aqui. Mas ele está sempre transitando aqui, aqui é o limite. Então, se eu subo essa régua um pouco mais, olha, aqui você tem todos os comandos, é isso que o adestrador faz geralmente. Aqui responde bem todos os comandos, tá? Mas aqui já não. Por quê? A linha onde estão os comandos instalados estão aqui. Então eu preciso subir a régua também. Olha, os comandos também estão instalados aqui. É só não extrapolar. Só não extrapolar. Porque se extrapolar, aí eu consigo, aí eu vou isolar os comandos.
tá? Exemplo. Deixa eu aumentar um pouco essa linha aqui para a gente ter ela completa. Beleza, ó. Aqui eu instalei os comandos, geralmente no modo calmo e tal, um pouquinho para cima. Quando eu subo isso, tá? Ó, quando eu subo, os comandos estão aqui, ó. Então estão nesse estado emocional. Nesse estado emocional não tem comando. Eu subo um pouquinho a régua também e começo a instalar comandos no estado emocional mais alto. Eu só cuido para não extrapolar, porque se extrapolar, aí já era, tá? E o porquê dessa questão do extrapolar é importante? Porque quando a gente entra num nível muito alto emocional, a gente vai entrar no operacional que se chama visceral, né? Então, ali não tem processamento de dados correto, não tem análise. Por quê? Responder a um comando é o modo analítico do cérebro, não refletivo, tá? Isso é importante. Reflexão é uma coisa, o analítico é outra. O analítico ele vai automatizado, né? O cérebro faz as análises de dados, distância, tempo. É uma coisa que, por exemplo, se eu jogar uma coisa para você, você pega. Seu cérebro fez a análise e pegou, você não pensou sobre isso. Então, um modo analítico. Se você está muito na emoção muito alta, né? Se está muito visceral, se eu jogo alguma coisa é capaz de bater na sua cara, não dá tempo do cérebro calcular. Então, nesse ponto aí, quando chegar nesse limite extremo, não tem o que fazer, tá? Não tem. Por quê? Porque não tem material neurológico ali, cognitivo, para ser instalado comandos. Tá? Porque aqui é outro operacional, tá? Você está lidando com o bicho na base primária dele. Então baixou um pouquinho, vai até o limite do operacional onde dá para instalar. Tá? Não tenta fugir desse operacional, porque senão não vai conseguir, né? Desvio de conduta por excesso de humanização pet. Primeiro, que de fato todo animal é humanizado, todo cão, né? Todo cachorro que está na casa de alguém, ele é humanizado, porque ele já está na casa de alguém, ele recebeu um nome, recebeu regras humanas, né? Então, a humanização de fato não é um problema. O maior problema é a infantilização, tá? Eu sei que bom que tem muitos adestradores falando sobre isso agora, né? Uma tecla que eu venho já batendo há tantos anos e agora as galera vem falando sobre isso, né? Que bom, fico feliz. Apesar de quase ninguém dar crédito, né? Muitas pessoas tomam crédito para si. Isso é comum. Você ouve muitas coisas que eu falei há anos e vem ensinando há anos, as pessoas tomando como crédito para si, né? Essa busca. Eu, quem estuda comigo sabe, eu termino um artigo, termino lá uma leitura e tal, olha, inclusive nesse autor você vai ver isso. Então a questão da infantilização, o que ela faz? As principais desvios de conduta cabe muito bem entrelaçado com a resposta anterior. É porque a nossa régua emocional aqui, ó, nos desvios de conduta, na infantilização, ela gera estados emocionais muito extremos. Então tudo que é analítico fica aqui embaixo, sabe? Tudo que é conduta correta, processamento correto, fica aqui embaixo. Nesse estado visceral aqui, ó, é uma loucura. Uma loucura. Não tem o que se fazer. Não dá para fazer nada aqui, é uma loucura. Loucura, loucura. Então, esse é um dos principais problemas, né, da questão do animal, é a gente baixar esse estado emocional. Ele está aqui, ó. Então, a infantilização, ela vive de emoções extremas, é uma montanha-russa. Pede para alguém fazer um cálculo matemático simples, quando está na descida da montanha-russa, no looping, não vai conseguir. Então tem que baixar esse cenário emocional, e baixar esse cenário emocional, né, vem de decisões adultas, sabe? Criança se machuca, criança se deixar ela pula do 10º andar de um prédio achando que vai voar. Então, o problema da infantilização não é nem roupinha, não é nem botar bonezinho, não é nem nada, cara. O problema é viver emoções tão intensas que isso acaba deteriorando e prejudicando o próprio organismo do animal e a própria capacidade dele de perceber o mundo. Esse é o principal problema colateral, tá? A nossa última pergunta aqui, nossa última sugestão: como fazer para o cão reativo ter foco em você em todas as situações? Primeiro, né, a questão da reatividade. Qual seria a reação que o seu cão está tendo, né? Ele está reagindo a quê? Está reagindo de que forma? Eu sempre abordo isso. Eu tenho que ter maior cuidado, né, para ser muito educado com isso, porque a reatividade ela é sempre utilizada como uma terminologia errada. E quando a gente fala assim, olha, meu cão é reativo,
Eu não posso definir o que seria. É impossível definir. Eu posso dizer, ele está latindo muito para os cachorros. Eu estaria definindo errado. Eu estaria deduzindo, tá? Por quê? Meu cão é muito reativo a outros cachorros. Ele vê outro cachorro, sai louco brincando. Poderia também. Ele tem muito medo. Também. Ele vê outro cachorro, né? Ele tem muito medo. Tem as más interpretações entre reatividade e proatividade, né? Inatividade. Então, a reatividade aqui é difícil para me explicar. Mas considerando que seja um estado emocional exacerbado, exagerado, né? Primeiro ponto, seja ele qual for, tá? Não vou nem abordar qual tipo de reatividade é, porque não dá para adivinhar. Aí seria dedução. É importante, quando vocês forem escrever reatividade, meu cão, ele é reativo agressivo, ele é reativo de prazer, ele é reativo com medo, né? Então, qual é o tipo de reação? Ele é reativo com sono, por exemplo. Ele está com muito sono, ele dorme, ele está reagindo ao ambiente interno, né? Ele está com fome, ele come, ele está sendo reativo. Então, considerando que estejamos falando aqui de um estado emocional, porque reativo, como fazer um cão reativo ter foco em você em todas as situações? Não dá nem para saber, não dá nem para dizer tipo ao que ele está reagindo, tá? Mas assim, a explicação, poder uma explicação mais precisa, né? Mais detalhada. Mas aqui considere três fatores: distância, intensidade e tempo para todo treino. Distância, intensidade, tempo. Distância, intensidade, tempo. E aí você faz a regulação. Distância. Você pode diminuir a distância com algo que tenha pouca intensidade. Então você pode chegar numa distância muito curta. É onde muitos adestradores falam, olha, parou. Aí quando chega num cenário mais caótico, vem a reação de novo. Então trabalhe com a distância, a intensidade. Você vai trabalhar com algo mais intenso, numa distância maior, com algo menos intenso, numa distância menor, e pelo tempo que você vai trabalhar. Então, para ter foco em você, é diminuir a reação emocional. Tá? Não tem como ele ter foco em você se ele entra no estado. A gente estava falando da linha amarela lá em cima, né? Aquela linha lá em cima, emocional, lá não tem nada, não tem foco nem para ele mesmo. Se ele vê um. É capaz de cair num buraco, de jogar no fogo. Não tem processamento de dados corretos, tá? Então diminuir a resposta emocional. Como eu programo a diminuição da resposta emocional, pensando em distância, intensidade e tempo. Distância, intensidade e tempo. Tá? Como eu regulo a distância do estímulo, né, que causa reação, a intensidade desse estímulo e o tempo que eu vou expor a esse estímulo. Tá bom, gente? Então, encerrando aqui nossa sessão de perguntas e respostas da semana. Convido você também a conhecer meu curso Universo Canino 3.0, o mundo das inteligências, onde lá você vai aprender sobre todos os protocolos, tudo que eu utilizo para trabalhar as três inteligências que todo profissional precisa saber. E se você está treinando o seu cãozinho, também. Se você é aquela pessoa que quer treinar o seu cãozinho, também. Esse curso é para você, onde você vai aprender sobre a inteligência animal, a inteligência humana, e as inteligências artificiais, né, interligadas. Eu ia dizer as inteligências interligadas de modo artificial, mas as inteligências artificiais interligadas em todo esse protocolo, cruzamento de dados, elaboração de planejamentos e tudo que você pode utilizar, isso que é uma realidade já ao seu favor também. Sou Felipe Kaeli, terapeuta humano, treinador de animais há mais de 25 anos. Estou aqui para te ajudar com as suas dúvidas. Espero ter sua confiança também e que você possa aí me dar esse voto de confiança e entrar em algum dos meus cursos, estar lá sendo meu aluno dentro dos meus grupos de alunos, estudando comigo, para que eu possa te ajudar ainda de uma maneira ainda mais profunda e mais completa, tá bom? Tamo junto, até o nosso próximo Tira Dúvida.